Actually, I've been very unlucky. Oh, no, don't do that. It was much more joyful because I had a drink there and a cigar and the radio. I'm the dude, man. So there was a lot of fear there, I have to admit. You got the wrong guy. I'm the dude. There and a cigar and the radio. It was a better job. Nobody calls me Lebowski. Em seu discurso ao receber o Prêmio Nobel da Literatura, o saudoso José Saramago declarou: "A democracia não existe e nunca existiu. Somos comandados pelo capital e pelas grandes corporações. A democracia que nos resta está em escolhermos o boneco da direita ou da esquerda." Estaria ele se referindo à tal guerra híbrida estudada por cientistas políticos mundo afora? Por sua vez, Aldous Huxley, ainda nos anos 50, profetizou: "No futuro seremos governados por governos ditatoriais eleitos pelo povo através da tecnologia." No programa de hoje abordaremos esses temas e, para isso, chamamos agora para a bancada do Garrafas Separadas o cientista político, agitador cultural e pesquisador Manuel de Souza Neto. Uma verdadeira luz no meio desse caos ampliado com a chegada do coronavírus, mas que já vem sendo estudado há décadas. Seja bem-vindo, Manuel. Tudo bem? Bem-vindo, Manuel. Agradecer o convite. Bacana estar aqui no Garrafas Separadas com a audiência de vocês. Obrigado, Marcos. Obrigado, Igor. E estou aqui para a gente conversar sobre todos os assuntos que vocês quiserem saber sobre esse assunto e a gente conseguir falar com as pessoas sobre o que está acontecendo no mundo, que só o diálogo e o esclarecimento pode nos tirar dessa época de trevas que a gente está vivendo. É isso aí, Manuel. É um prazer nosso aqui, né? Você aqui no nosso programa. Bem, eu tenho uma pergunta bastante direta e simples, né? Você como cientista político, pesquisador, né? Um agitador cultural, eu gostaria de saber, Manuel, me explique o que é exatamente a guerra híbrida, porque a terminologia é nova, mas o conceito me parece antigo, não é? Sim, perfeito. Eu até brinco com alguns colegas sobre isso, que o pessoal fala, isso é o PSYOPs, guerra psicológica, isso já usava no Vietnã. Alguns comentam que guerra não convencional era um termo anterior, eu concordo, é um termo anterior. Nós temos também esses infiltrados em países, agitadores, tem um monte de coisas assim, isso nada realmente é novo. Mas tem uma diferença sempre do que é guerra híbrida. Mas o conceito, se a gente analisar bem, ele já está no primeiro parágrafo de Sun Tzu, A Arte da Guerra, lá 2.500 anos, isso é impressionante, porque ele fala que a arte da guerra é a arte da dissimulação. E essa frase já diz o que é a guerra híbrida. Então é bacana a gente ver que realmente é uma coisa bem antiga e a gente começar a se acostumar que o conceito de guerra não é simplesmente o soldado, o tanque. As pessoas têm uma visão muito de filme, né, que tem um cara com uma metralhadora na mão e, sim, na verdade, a guerra ela se dá muitas vezes sem tiros e vence justamente quem não precisou levantar nenhuma arma em momento algum. Então, a guerra híbrida, ela é um pouco de tudo isso, realmente, que a gente citou aqui anteriormente, mas a gente tem que também pensar o seguinte, a guerra híbrida, ela é um conjunto de manuais e de técnicas de guerra, que junta o capital e os estados. Então ele é híbrido também porque ele não é puramente militar. Ele junta, por exemplo, ONGs, ele junta organismos ligados a soft power, ele se vale de organizações internacionais de direitos humanos e ele cria uma dinâmica muito forte de ações para paralisar países, para quebrar a produção, para atacar lideranças, para manipular a opinião pública, para espalhar boatos, mas ele não é simplesmente, por exemplo, uma fake news ou atentados políticos ou lawfare, que é, por exemplo, essa estrutura que aconteceu no Brasil do Moro atacando Lula. Sim.
Ele é, antes de tudo, técnicas que os think tanks estudam, que são esses profissionais entre matemática, física, psicologia, ciência política, que criam estratégias de guerra, que se valem de teorias como a do John Nash, que é ligada a tanto teoria do caos como cálculos matemáticos. John Nash, só para explicar para as pessoas aqui, o John Nash é aquela figura que virou, inclusive, um personagem de cinema, né? Filme. Ele mesmo. Brilhante. Uma dica aí de cinema aí pra galera, Uma Mente Brilhante, que fala, inclusive, desse assunto. Ótimo filme. E daquele tipo de teoria que ele desenvolveu, saiu a teoria dos jogos, e eles perceberam que essas dinâmicas e esses fluxos, tanto para calcular tendências, prever situações, como influenciar as massas, como também saber se algum jogo está dando certo ou não e você precisa mudar o jogo. Esse mudar o jogo rapidamente faz parte da dinâmica da guerra híbrida. Então não se trata de uma técnica, mas de um conjunto de técnicas com muitos estudos de análise de ambiente e de cenários, do qual você tem que estar apto para ler, interpretar o que está acontecendo, ter um feedback rápido e mudar de estratégia. Por isso, às vezes, o pessoal entra, a gente vê um grupo fazendo uma fake news e uma manobra política no STF, e, de repente, eles articulam e saem daquilo. E no dia seguinte o jogo é outro e ninguém entende porque aquilo não deu em nada, eles já desistiram. Porque aquilo eles viram que não era a melhor opção. E aí eles já se partem para outra situação. Testando as pessoas, assim? E os militantes, os estrategistas, muitos de esquerda no Brasil, não estão acostumados com as técnicas think tanks. E aí o resultado disso é que existe um delay, um atraso. Sempre eles correndo atrás da informação, e por isso não conseguem reagir a tempo, né? Mas a guerra híbrida tem o Andrew, né, que é o americano radicado na Rússia, que ele não alcunhou o termo, ele é um termo militar. A gente teve conhecimento sobre esse tipo de termo com aqueles vazamentos da Wikileaks e do Snowden também, e do Assange, onde a gente teve acesso a documentos sobre guerra não convencional e guerra híbrida. Isso vem dos porões da CIA também, né? CIA, NSA, Pentágono, mas tem uma diferença, eu já vou explicar isso. Tá. Mas o que acontece é que, a partir do Andrew, ele conseguiu explicar que a mobilização de massas, ONGs, movimentos identitários, as primaveras árabes, as revoluções coloridas, além das redes sociais e da guerra propriamente dita, e a guerra comunicacional, era essa de narrativa e de ocupação das ruas. E aí ele conseguiu mostrar esse conjunto pela primeira vez. O curioso é que ele lançou esse livro em 2015, e eu tenho uma série inteira no Paulo Henrique Amorim, no Portal Vermelho, escrito entre 2013 e 2014, que eu falo exatamente a mesma coisa do que ele. E eu falo de PsyOps, eu falo dessas coisas, por quê? Porque eu ainda não conhecia o termo. Conhecia, sim, desses manuais que vazaram. Mas eu não tinha certeza que o que eu estava falando era a tal da guerra híbrida. Eu suspeitava, um certo medo de dizer, puxa, é esse negócio. E aí saiu o livro. E é interessante porque então esse livro fala do Oriente Médio, fala do que aconteceu na Rússia, do que tentaram na Venezuela. E eu tenho ali no Irã também, né? Que fizeram no Irã também. E eu tenho 20 artigos da mesma época em que ele deveria estar estudando isso, mas ele publicou depois de mim, falando que o Brasil estava passando por isso. Então o Brasil teve já uma guerra híbrida anterior, isso não foi lá no impeachment da Dilma, nem foi agora da eleição do Bolsonaro. Isso começou em 2010. Depois eu volto nessa coisa de 2010 aí. Tá, Manuel, eu queria saber uma coisa, uma dúvida que eu tenho, porque é uma questão até prática que aconteceu comigo nas redes sociais, quando eu citei o FHC numa discussão lá, e a pessoa falou assim, não, mas o FHC nunca foi de direita. Né? E aí eu falei, como assim? Daí a pessoa falou assim, não, você nunca ouviu falar sobre o Teatro das Tesouras? E aí eu queria que você me falasse, talvez explicasse um pouco o que foi realmente o Teatro das Tesouras e a relação disso com a guerra híbrida, né? Se tem alguma relação, enfim. Veja, tem vários nomes para isso, tem a teoria das tesouras, tem o teatro, enfim, tem vários termos para isso, mas isso existe. Isso são grupos que são manipulados por ambos os lados, tem fantoches e tem agentes que são realmente treinados para essa função.
E tem pessoas que entram nisso e nem sabem que estão sendo agentes de alguma coisa, né? A massa de manobra, né? É, massa de manobra. Eu vejo o pessoal da esquerda e da direita, um acusando o outro, a extrema-direita dizendo que todo mundo é comunista, e na esquerda eu sou mais de esquerda que você. Eu sou Ciro, eu sou Lula, né? Mas vamos dar exemplo. O Bolsonaro não tem nada a ver com Paulo Guedes, né? Ele é um populista, e, no entanto, ele está sendo utilizado pelo teatro da Escola de Chicago. Isso tem a ver com a doutrina do choque, que é esse grupo que realmente quer privatizar tudo e tal, né? E nós temos casos como a briga do PT com o Ciro, que são exemplos para a gente discutir quais são os limites de quem está trabalhando para quem, que o Ciro está com propostas políticas sociais mais à esquerda no sentido trabalhista e marxista, o PT está muito mais identitário como o PSOL, e ambos ficam acusando um ao outro de não ser bem esquerda, porque um é a esquerda institucional e o outro é o coroné. O coroné, ele é de direita, ele foi do não sei o quê, né? E a gente tem o caso, por exemplo, Fernando Henrique Cardoso, que é um social-democrata, é um tipo de direita, porque a social-democracia migrou para um centro-direita ao longo das últimas 4 décadas, mas para a extrema-direita ele pode ser comunista. Para a posição onde eu estou, ele é de direita, é uma direita leve, né? Mas ele é de direita. Mas a gente tem o Haddad, que acusam o Ciro da ligação com a Tabata por causa do Lehman, mas o PT, por exemplo, não fala que o Haddad é funcionário do INSPER, e que os donos do INSPER é o Paulo Guedes e o Lehman. Né? E daí, putz, quem é quem nessa história? Se a gente for analisar a fundo, grupos elas existem, e existem os agentes das ruas, por exemplo, o movimento negro, identitário, feminista, LGBT, da cultura, que às vezes eles estão sendo manipulados, sabendo ou não, levando uma narrativa, por exemplo, o Mídia Ninja. O Mídia Ninja é uma narrativa pós-moderna, identitária, mais a expressão dos corpos, não é uma esquerda marxista, não falam de luta de classes. E acabam bagunçando o meio do caminho com a esquerda mais marxista. E nós temos na direita o espelho do Mídia Ninja, que é o MBL, que eles não são extremistas de direita como o Bolsonaro, mas eles dividem no discurso liberal. Coincidência. Ambos recebem grana de ONGs internacionais, ambos tiveram treinamentos, tal, e a gente já viu contatos de think tanks. Então essa teoria de tesouras, para mim, ela existe, e a gente tem que levar ela bem a sério, que às vezes a gente não sabe que se a gente está sendo carregado ou não, enquanto movimentos, por discursos de outros grupos de interesses internacionais, por exemplo. Então, Manuel, você citou a Mídia Ninja, certo? E eu fiquei lembrando, porque aí você falou, né, que tanto a Mídia Ninja quanto o MBL são financiados pela mesma fonte, basicamente. E eu lembrei daquela entrevista no Roda Viva, do Capilé, né, do líder do Mídia Ninja, aqui no Brasil. E eu lembro junto com o Bruno Torturra, junto com o Bruno Torturra, ali no comecinho de julho, uns dias depois das jornadas de junho. Eu me lembro bem dessa entrevista. E você deve lembrar que os jornalistas que estavam ali na bancada, eles ficaram tentando descobrir de onde vinha o dinheiro, né, da Mídia Ninja. E o cara não falava, né? É que nem o MBL, que vem gente na orelha deles, vocês são financiados, daí eles ficam fazendo piadinha. Mas espera, ninguém é idiota, né? Como se diz, tem a técnica do Sherlock Holmes sempre funciona, né? Que é siga o dinheiro, ele dizia pro Watson. Esses recursos existem, isso é indiscutível. Mas o Mídia Ninja, pelo que eu entendi, não foi criado no Brasil, correto? Não. Aonde foi criado e por quem, exatamente? Bem, existem projetos similares pelo mundo, normalmente onde teve primaveras, teve canais de televisão de mídia independente. Isso é pró-democracia, eu acho isso super interessante. Eu mesmo fazia parte das redes daquelas CMI, Centros de Mídia Independente, no começo do século. Eu sou favorável à cultura digital, eu sou favorável à questão progressista e sou de esquerda. Então, se eu estou citando Mídia Ninja, não é porque eu sou contra a Mídia Ninja, apenas a gente tem que esclarecer, né, algumas questões, até para a gente entender melhor essa coisa das tesouras, de como todos nós podemos estar sendo manipulados. É mais nesse sentido. Então,
por exemplo, a reunião deles de fundação, eu tenho uma foto disso, foi na Tunísia. Ah, é? É um dos locais que é centro de treinamento da Open Society e da ONG de Belgrado, a Canvas. Que ano isso? Otpor, já falou o ano, e que são as ONGs que trabalhavam para a CIA, treinando movimentos pelo mundo para estourar essas primaveras, né, que é Otpor Canvas, de Belgrado. Se vocês procurarem na internet vão achar um monte de coisa. E eles é quem aplicam e ensinam o método do Gene Sharp, que é o manual da CIA, que é de como derrubar um ditador. Isso é um dos manuais que a gente localizou e foi usado no Brasil. A gente localizou isso aqui sendo usado no Brasil. E existe até um vídeo, né, explicativo de como você deve filmar um protesto de rua. Sim. Tem esses vídeos, tudo com material vasto, cenários, como tem videogame para treinamento, que o pessoal entra no videogame, Force More Powerful, algo assim. E aí você... enfim, mas a Dilma não era uma ditadora, era uma gerente durona com uma inabilidade política terrível. Mas a gente estava num período extremamente democrático. Né, mas a inabilidade política da Dilma foi não conversar com o Centrão, né? Umas forças, tal, mas aí, nesse contexto, eles usarem esse tipo de manual no Brasil é uma coisa perversa. Desproporcional, né? Desproporcional. Mas o ponto é que o que eles queriam, treinando com essas ONGs, vários movimentos, se estima que 30 ONGs foram criadas no Brasil, de think tanks, treinaram movimentos da direita, identitários, todo mundo, uma grande onda supostamente democrática ou liberal, porque liberal nem sempre é democrático, né? Porque tem liberal que é o capital acima de tudo e a democracia em segundo lugar. Né? Mas eles foram ocupar as ruas, foram fazer a ocupação das redes, treinaram esses movimentos entre 2010 e 2013, então foi muito antes que o pessoal imagina, e a partir dali começou a intenção da guerra híbrida. A intenção da guerra híbrida é criar uma fratura na democracia, fraturar um regime para que possa entrar essas forças do capital, essas forças que chamam de Deep State. Então você tem nos Estados Unidos a direita e o centro, né, porque democrata não é esquerda, né, onde eles coordenam os dois. Né? O Pepe Escobar chama isso até de partido da guerra, porque qualquer um dos dois vai fazer guerra, vai fazer merda. Né? E essas forças e outras pelo mundo coordenam essas operações, e o que importa é ter algum governante local que esteja alinhado com eles. O Brasil estava desalinhado, acertando com o BRICS, casando 50 bilhões no banco junto com a China, que estavam criando, tinha a questão do pré-sal. Então tudo isso que estava acontecendo naquele contexto era prejudicial para intenções desses grupos, que são militares, políticos e financeiros, e a partir disso eles têm estratégias já montadas e pontuais e tal, mas eles têm um plano anterior. Esse plano se chama Full Spectrum Dominance, que é esse domínio total de aonde eles podem ter interferência, ou seja, as nações que possam ser dominadas. O Brasil é uma delas. Isso é ensinado na Academia Americana há mais de 20 anos, que além de aqui ser quintal deles, que é um país que seria fácil fazer isso. Tá, e você diz, no caso, então, que a Primavera Árabe foi mais ou menos um experimento, né? Do que seria a guerra híbrida. Entre 2010 e 2014, além de as redes sociais estarem com os protocolos, os algoritmos mais acessíveis para esse tipo de manipulação de opinião pública, manipulação de movimentos identitários organizados com agendas não muito claras, horizontais, e essa intenção de quebrar, de fraturar a democracia de um país, como eu falei, que é a guerra híbrida. Mas isso já aconteceu com o Brasil. O Brasil perdeu essa guerra, então tem gente hoje discutindo como a gente vai enfrentar. A gente já perdeu. Mas o Brasil vem perdendo essa guerra Mas o Brasil vem perdendo essa guerra desde a época do Getúlio, né? Vamos dizer assim. Não, vem, mas agora, nesse momento de ter o grupo no poder que atende aqueles interesses deles e tal, já perdeu. Continua a técnica, sim, eles ainda estão aplicando algumas das técnicas, mas eles passam pelo terceiro estágio do conflito, que se chama doutrina do choque, que é aquela tese da Naomi Klein.
que daí realmente fazer isso como instrumentos de Estado. O Estado deixa o povo maluco, é fire hosing, é fake news, é cortar direitos, é romper com as instituições, deixar as pessoas no pânico, doentes, sem serviços públicos. Todo mundo é comunista. Pensar no Estado, não terem tempo para pensar, para se mobilizarem, pensar apenas na sobrevivência, enquanto eles fazem a farra com a dívida pública, mandando todo o nosso dinheiro para o exterior, vendem as nossas coisas e se favorecem nesse contexto. Então a gente já está na terceira fase desse plano contra o Brasil. É isso que eu queria que você falasse um pouco mais, Manuel, sobre as táticas usadas na guerra híbrida, né? Então, tem as fake news, tem as false flags também, que você pode falar um pouco, né? E tem a doutrina do choque, né? Enfim, se você pudesse falar um pouco mais sobre essas táticas e quais delas estão sendo usadas ou em larga escala nesse momento atual que a gente está vivendo aqui no Brasil. Olha, tudo. O Brasil é um bombardeio de técnicas e de operações inacreditável. O que acontece no Brasil não acontece em nenhum lugar do mundo. Eles jogaram tudo aqui em cima da gente. Tem questões que são pontuais, né, como mortes políticas, treinamento de radicais extremistas que são treinados em chains e estimulados à violência, aos modos daqueles assassinatos que acontecem em escolas nos Estados Unidos, que a gente pode dizer que o de Suzano faz parte da guerra híbrida. Então aquilo que aconteceu lá das crianças que se mataram e mataram gente lá, aquilo lá é uma operação ligada a isso. Uhum. A gente tem também algumas táticas que são mais jurídicas, né, que é o caso que ficou mais conhecido porque o PT trabalhou muito mais na mídia, essa ideia da lawfare. A lawfare é a guerra jurídica usada para fins políticos, né? Isso é uma coisa que todo mundo já entendeu. Mas a guerra híbrida não é só isso, então se vende muito só essa imagem. Sim. E as pessoas não veem o resto do contexto. Que é muito mais amplo. Incompreensível, né, Marcos? Não, que é muito mais amplo, né, no caso. Não se concentra apenas em fake news, em lawfares, ou... A guerra híbrida é mais ampla mesmo. Mas a lawfare é uma que ficou bem conhecida, porque ficaram batendo muito na tecla. Aí existem fenômenos que parecem fake news. Então você tem pós-verdade e fake news que você contraria a verdade e leva isso como uma narrativa de reafirmação de ideais, e dane-se a verdade. Sim. E tem a fake news, que é um pouquinho mais ligado a esse fenômeno de juntar fatos aleatórios que parecem verdade com algum tipo de instrumento ou notícia que foi colocada por aí em algum lugar, com uma mentira junto. Sim. E tentar colar como verdade e distribuir com essas redes digitais, tipo Gabinete do Ódio, coisas assim, que também já existem no Brasil. Há 10 anos começou esse negócio, e desde 2014 é muito forte. Hoje as pessoas compreendem, né? Mas isso é muito antigo. Essas técnicas com micro-target, que é pegar perfis específicos e mandar notícias específicas, perfis psicológicos traçados, com narrativas que vão colar com uma determinada pessoa, uso de bots, de algoritmos, isso já está sendo desenvolvido há muitos anos. Então isso é uma das situações. A outra é que nós temos aqui false flags e os baits. Baits é linguagem de internet. É uma armadilhinha para alguém cair, o pessoal entra numa onda e, putz, o pessoal cai. Quer ver um exemplo? Durante o movimento Ele Não, invasoras de direita estavam lá, porque alguns movimentos identitários não veem se alguém é mais de direita ou de esquerda, porque é mais a narrativa de aproximação e de espelhamento, né? E aí entraram essas pessoas e disseram assim: nossa, na lista da minha tia, do meu tio, de não sei onde, é só coisa de direita, é horrível. Vamos todas abandonar. E caíram nessa armadilha. E aí o que aconteceu? As listas de direita ficaram dominadas pela turma bolsonarista e elas bombaram na época da eleição. Sim. Então tem armadilhas que são espalhadas, boatos, e quando o pessoal cai. E false flag, isso pode ser confundido com false flag, né? Mas o false flag também às vezes é, por exemplo, dizer que alguém fez algo que não fez para ter uma reação, né?
E aí as pessoas vão para cima daquilo, estão perdendo tempo numa situação, enquanto a situação verdadeira passa ao longe. O Rio Centro foi um false flag, né? Era a tentativa de um false flag, só que no caso, né? Os caras estavam tentando armar uma bomba ali. Aqui tudo é tabajara, né? Explodiu uma bomba no Rio Centro para acusar a esquerda, né? Lembra disso? Isso era um false flag. Sim, claro, era um Puminha que explodiu no colo do oficial. Exatamente. Ali eles queriam fazer um false flag para acusar a esquerda. Exatamente. Mas vamos dar um de false flag recente. O Brasil entrou num monte de discussões de ocupação de rua, de violência contra identidades, contra coisas assim, enquanto o pessoal ficava quebrando um pau em cima disso, Mídia Ninja e MBL quebrando pau e tal, que é a teoria das tesouras, né? Uhum. Passou retinho lá, sem resistência, reforma da Previdência, Temer detonando com os nossos direitos. É esse tipo de coisa que é utilizado como estratégia. Mas falando, já que você falou do Temer, como é que vai nossa economia agora com esse abalo todo, né? Com a pandemia? Tristeza, né? Olha, é uma situação, Marcos, terrível, que eu não posso ser falso para as pessoas. Uhum. Essa crise ela é pior do que a de 1929. Sim. Não é por causa da pandemia, não é por causa das reformas no Brasil antipáticas, horríveis, que fizeram à margem dos interesses sociais para um governo que não foi eleito, que deu um golpe, e por esse agora que continua numa estratégia ainda mais agressiva. Mas a gente tem que lembrar que tinha aquela crise de subprime na Bolsa Americana, um cassino com jogadas que não tinham sustentação nenhuma, e agora são mais de 70 trilhões de dólares sem lastro. Isso Lehman já estava para Brothers. explodir. Essas coisas já estão há 2 anos sendo gestadas, todo mundo com medo disso, então isso daí é inevitável. Com essa paralisação veio uma recessão na metade do mundo, metade vai ficar apenas com uma crise, mas metade vai ter recessão brava, caso do Brasil. Nós temos também essa questão de políticas de desinvestimento, desestruturar o país, isso faz parte da doutrina do choque. É um desmonte, né? Dívida, como eu falei, eles desestabilizam tudo, tiram todo tipo de proteção ambiental, todo tipo de coisa que leva à degradação dos direitos sociais, humanos, trabalhistas, ambientais, isso num contexto de crise junto aí com essa pandemia junto. Então essa situação, ela realmente leva a uma projeção de 2 anos de agravamento, que vai ser queda livre, ou seja, a gente ainda não chegou no fundo. Sim. Uma tendência de 40% da população sem emprego depois da pandemia. Bem, a gente não saiu da pandemia ainda. E depois uma década perdida, porque a infraestrutura vai ficar tão sucateada que para quem é idoso é muito risco de morrer por doença. Para quem está como nós, já tem uma experiência de vida, não é tão novo, perda de oportunidades no momento em que a gente está mais produtivo, que a gente conhece, sabe, poder ser útil para a sociedade. E para os jovens é uma desestruturação da educação, o EAD generalizado, um monte de gente sem acesso para a internet, e nesse contexto a gente vendo que se desenvolvem num período negativo da história, em que as oportunidades vão afetar a vida inteira dessas crianças, porque elas vão ter menos oportunidades, porque tudo que puder ser feito de melhor por elas não vai ser feito nesse período, e isso vai acabar impactando nas chances futuras de emprego, de sobrevivência, de educação, de desenvolvimento de cultura, educação e tudo mais. Isso vai levar 10 anos para ser consertado? Não, 10 anos de década perdida, depois vem a recuperação. Depois que vem Então, a gente pode calcular 20 anos aí. E primeiro de recessão, depois para chegar onde nós estávamos, a gente tem que dizer que é isso. Tá, Manuel, agora eu queria saber, voltando um pouco para a questão, mas não fugindo também dessa questão que a gente está falando agora da pandemia, você citou que, por exemplo, MBL, Mídia Ninja, ambos são financiados pela mesma fonte, né? E aí a gente está falando de bilionários, certo? Bilionários. Trilionários,
de qual origem, né? Porque daí você tem pessoas que acreditam que a China é o mal do mundo, tem pessoas que acreditam que os Estados Unidos é o mal do mundo, né? E tem pessoas que acreditam que Cuba é o mal do mundo. Então, cada um tem uma visão sobre quem são os vilões da nossa história, né? E eu queria que eu já ouvi uma tese que, com a divisão do Império Romano, Império do Ocidente e do Oriente, o do Oriente ele virou Império Bizantino, que depois se fundiu com a Rússia, né? E a Rússia seria a herdeira legítima disso, e essa é a divisão antiga do mundo antigo, até hoje. Você sabe que, mas tem a palavra que coloca a teoria César, conspiratória, né? Tem gente que coloca a teoria conspiratória, que é aquela ordem de Malta, que é reconhecida em 110 países como nação e nem tem território, diz que ali é que está o mal. Mas isso é uma piadinha, é só para brincar com essa história de Cuba, que é uma ilhazinha de nada ser o mal do mundo. É incrível isso, né? Mas enfim, olha, respondendo assim de uma forma curta, os jogos são pluralistas, tem vários interesses dinâmicos e várias forças ao mesmo tempo agindo, até por isso que a guerra híbrida ela não é totalizante, ela é um imbricado de jogos em movimento que vão mudando os cenários e você tem que recalcular o tempo todo, e muitos atores. Ela é multitudinal, né? Então nós temos realmente aí um jogo complexo. Só a teoria complexa explica isso. Mas tem atores principais dominantes? Tem. Isso a gente pode dizer. Tem realmente a geopolítica, tem os superpoderosos ricos que têm investimentos multinacionais, estão espalhados, e nós temos essas organizações antigas que a gente tende a ignorar e dizer que isso é teoria conspiratória, mas eu tendo a dizer que a gente não pode ignorar esse tipo de informação. A questão é que nós temos grupos que são sócios no armamento, no petróleo, no agronegócio, e que eles dominam e investem em outros grupos ricos e organizações políticas. Mundo afora, e financiam também grupos políticos minoritários e segmentados. Vamos dar um exemplo. Todo mundo conhece George Soros. Soros financia muita gente da esquerda em movimentos identitários, mas ele não é de esquerda. Ele é um especulador, um agente que faz operações financeiras para bilionários ainda mais ricos do que ele e outros não tão ricos, mas que entram naquelas bancas para investir, para apostar. Eles ganham na entrada, eles ganham na saída, que é a tal da tempestade perfeita, que é outro termo que é usado errado. É o vendedor de armas que vende para os dois lados, né? Isso. E o NED, por exemplo, USAID, USAID, etc., eles também recebem recursos. Por exemplo, eu localizei um edital de $50 mil que tinha lá, fora do eixo, Mídia Ninja e tal, para cobertura de manifestações e não sei o quê. E tem outros grupos que também recebem grana de organizações desse tipo, como o MBL, mas eles recebem um dinheiro muito mais, por exemplo, de Atlas, Estudantes pela Liberdade, Students for Liberty dos Estados Unidos, que por sua vez recebe da Atlas, que é uma militarista, uma ONG think tank militarista, que é financiada pelos Koch brothers, né, que é agronegócio, petróleo e armas, que são esse pessoal de neocons, do Tea Party americano, né? Então, esse tipo de coisa é natural. Quem dialoga aqui no Brasil com Fundação Ford, Open Society, com as ONGs, com mesmo a Anistia Internacional, sim, todo mundo sabe disso. Só nós que não sabemos. Acabou de sair um filme do Michael Moore falando sobre um problema do ambientalismo, que tem uma jogada falsa ali atrás, e que ele descobriu que ele ficou preocupado. Então, tem vários sinais, e no meio político, no meio desde cientistas políticos, a gente que trabalha com o terceiro setor, tudo isso que eu estou falando não é novidade. Esses recursos existem, tem editais, tem treinamento. Vamos dar um exemplo. Eu fui seguir a maioria desses colunistas pós-modernos ou meio de direita que ficaram famosos nos últimos anos. Deve ter passado um monte de gente na cabeça de vocês, né? Os papers científicos deles e revistas onde eles frequentam, todos Open Society, Ford,
ou Estudantes pela Liberdade, ou Instituto Liberal Ulisses. Todos, sem exceção, são financiados. Os de esquerda e os de direita. E eu posso falar isso porque eu sou o único que não é financiado. E essa pandemia, Manuel, claro, a gente vai ter um impacto econômico devido à pandemia, né? Mas o Brasil está se destacando aí com números astronômicos. A gente vai chegar aí, não sei, a 500 mil mortos? O Atila Amarino é o cara do momento aí, do Vlog Science Brasil, tem feito bons comentários, até trouxe projeções, eu diria, um pouco mais precisas, baseadas nos meus modelos que eu encontrei, mas eu, Ana Luísa Savioli e outros amigos, a gente já tinha percebido esse problema que poderia acontecer no Brasil já em janeiro. E eu acabei até escrevendo um artigo dia 30 de janeiro com algumas projeções matemáticas, infelizmente elas estão se cumprindo. Uhum. E eu procurei avisar, saiu em alguns sites, saiu na revista Fórum, saiu naquele portal Medium, depois saiu na Rádio Cultura, saiu no Portal Vermelho, mas a grande mídia não noticiou. Saiu em rádios, algumas rádios eu também dei entrevista, né? Saiu no Política Paraná, enfim, não saiu na Globo, como se diz, né? Não saiu na Globo. Mas a situação é que a gente já tinha lançado esse dossiê com 28 páginas, portanto, aí fazem 5 meses, onde a gente explicava que o caso do Brasil, pelas viagens internacionais e o turismo, o vetor seria o carnaval. A gente pediu que já se tomasse medidas naquela época, não foram tomadas. Nós tivemos essa situação de que os números daquela espiral que sobe, né? Você tem ali aquela curva, que a gente já tinha casos no Brasil já em janeiro, tinha uma mineira que faleceu em janeiro, existia uma projeção que o mundo inteiro já teria recebido pessoas com doença ali até o dia 15 de janeiro, pelos voos que saíram da China, daquela região de Wuhan. E nós tivemos ali naquele período já uma projeção de que aqui ia ficar num banho-maria, porque o carnaval ia levar os casos para cidades do interior, porque como estamos com menos dinheiro, a tendência é que o carnaval teria muito turismo interno do brasileiro e gente de fora do Brasil pegando e levando também. E aconteceu exatamente isso. A gente está com mais de 2.500 cidades com Covid. Se você pegar o início da onda, você vê que ele é pós-carnaval, e nessa projeção a gente mostrou que ele ia ficar aquecendo, e perto do inverno ele ia virar realmente uma pandemia sem controle. Diz, final de maio, começo de junho. A gente está em dia 6 de junho, e agora a gente é a curva mais ascendente do mundo. E vai crescer, né? Ou seja, infelizmente a gente acertou. Eu falei 500 mil mortos, mas foi meio exagerado. Mas 100 mil... Não, talvez não. Talvez não seja exagerado. A questão é que a gente tem 3 elementos que são graves aí, que a gente pode dizer. O primeiro deles é o seguinte: é uma doença que fica em silêncio, contagiando 14 dias. As pessoas não sabem que estão doentes e estão contagiando. Até ela ficar doente, e ela ir para o hospital, fazer teste, ser identificada, etc. Já passou por um monte de gente. 3 semanas. Certo? Aí ela está doente e tal, né? Está gravemente doente no hospital. Além disso, ela tem uma curva com um grau de aceleração que se chama R03, que é o grau de aceleração. São 3 pessoas contagiadas por cada um, só que essa onda, se ela for em ambientes menores, fechados, envolver uma coisa comunitária, pode acelerar. Então, uma pessoa pode abrir rapidamente uma árvore de 100 pessoas doentes. Tem uma questão também... significa que uma já vai morrer. Ou seja, uma pessoa acaba sendo responsável diretamente por uma morte. E nessa situação, nós temos um outro cálculo que a gente precisa fazer. Tem 10 vezes índice de subnotificações projetado pelo mundo, e o Brasil não é diferente. Então, o Brasil é pior, né? Inclusive. Não, pode ser aproximadamente 10 mesmo, mas qual é a questão? Se a gente tem 500 mil casos, na verdade são 5 milhões. E na projeção de mortes, como elas ainda não aconteceram, porque são casos que estão acontecendo, a gente teria que dizer que a gente já está projetando aí para 50 mil mortes agora acontecendo, ou já aconteceram, não foram demonstradas,
porque saíram como pneumonia, como H1N1, né? Mas já aconteceram. Mas nessa curva de aceleração que eu falei para vocês, para saber quantas pessoas estão sendo contagiadas hoje, eu fiz a conta. Eu entrei nos 3 modelos matemáticos, do The Lancet, no da Microsoft, no do governo chinês. Eu estudei isso, eu entrei lá, porque cientista político não entende tanto de saúde, mas a gente entende gráfico. Então eu fui ver os gráficos, olhei os gráficos e eu fiz assim, eu gelei. Eu falei, meu Deus, esse negócio vai ser uma desgraça. Eu entendi que a projeção global é pesada, ela pode ficar um bom tempo atacando o mundo com várias idas e vindas, 5 vezes de contágios do passado, que esses 21 dias que eu falei, para chegar no presente em 35 vezes mais. Ou seja, para a gente saber quantos casos estão sendo contagiados hoje, não é o número oficial. Sim, claro. Porque o número oficial é passado. É quem já foi identificado. Para saber mais ou menos quantas pessoas estão sendo contagiadas hoje, é vezes 35. Ou seja, a gente tem que dizer que o Brasil, ele está indo por uma estratégia do governo que ele não contou para o povo, eles não planejaram e não informaram claramente, apesar do Bolsonaro ter dito frases sobre isso, para tal da estratégia de contágio do rebanho, que é 70% do povo pegar. Porque nessa onda que eles estão fazendo, sem combater verdadeiramente, pode demorar o ano todo, pode chegar no ano que vem, pode demorar 1 ano e meio, 2. Mas 70% da população vai acabar pegando desse jeito, pela falta de cuidados, para essa irresponsabilidade que eles estão fazendo com todos nós. Isso implica, se essa estratégia não for interrompida já, seja por um infarte, um sniper, uma bomba, um golpe, um convite, uma hora em Brasília, sei lá, uma sorte desgraçada, a gente vai ter o ano que vem de 1,5 milhão, como o Átila e a Marino lá calculou, até 4 milhões. Então a gente pode ter só 100 mil, mas sim, a gente pode ter 4 milhões. Então a gente está numa situação muito delicada. Sim, o problema, Manuel, é que a gente não tem a cura para o Covid e eu sei, pelo menos, que isso leva anos para se desenvolver uma vacina, né? Eu não sou da área de saúde, realmente, como eu falei para vocês, mas eu tenho confiado muito nessa pesquisadora, Ana Luísa Savioli, tem vários artigos na Medium sobre por que pode ser pandemia, com subnotificações no Brasil e no mundo. Ela demonstra casos com sazonalidade, por exemplo, de idosos, crianças e períodos. Ela demonstra que tem mais casos em todos e numa região realmente desproporcional com números oficiais. Então, quando a gente aprende a ouvir a ciência, olha os vários especialistas, a gente começa a observar e ver que isso tudo é sério mesmo, que a gente precisa ficar bem atento, trabalhar remotamente, ainda que eu seja contra isso, porque eu sei que isso faz parte do golpe. É uma revolução 4.0, né? É a revolução da indústria 4.0, seria a 4ª revolução industrial, né? Elimina os direitos trabalhistas, empurra as pessoas para dentro de casa, e isso foi acelerado com a pandemia. Sim. Acho que isso pode ser um tema para um outro bate-papo. Né? É exatamente isso que eu ia dizer para você, Manuel. Mas isso é agora, isso tem tudo a ver com o que a gente está vivendo. Eu ia dizer para você que a gente vai conversar bastante ainda sobre, inclusive, o tema que você citou agora, né, da 4ª Revolução Industrial, do 5G, mas a gente vai discutir isso no próximo programa, porque você está convidado para o próximo programa aqui no Garrafas Separadas. A parte 2, né? A parte 2. A parte 2 desse vídeo. Eu já estou avisando a galera aí de casa que o Manuel aqui, né, ele é uma pessoa com conhecimento vasto, né, sobre o que está acontecendo aqui com relação à pandemia, a nossos problemas aí políticos, sociais e culturais, enfim. Então a gente vai continuar esse programa no próximo vídeo. E Igor, você quer se despedir da galera aí? Sim, mas eu queria só fazer uma brincadeira, porque você citou o Átila algumas vezes aí, né, Manuel? E o Átila é visto por muita gente como um catastrofista. E aí eu fico pensando assim, porque o Manuel,
né, todas as vezes que eu vejo ele falando, né, eu tenho certeza que tem muita gente que deve pensar. Então, as pessoas devem pensar a mesma coisa quando vem você falando sobre essa questão da guerra híbrida. Sim, inclusive, esse artigo que eu fiz em janeiro, ele foi muito mal visto. Teve profissionais de saúde que chegaram a ligar para um veículo de mídia e eles iam publicar, estavam tomando opinião de outros profissionais e eles disseram, não publiquem nada. Esse rapaz não sabe o que está fazendo, dizendo que vai ter muitos casos no Brasil, dizendo que isso ou aquilo. Veja, eu não discuto a questão clínica porque eu não sou da área. Eu respeito profundamente os profissionais de saúde. São eles que entendem de tratamento, de atendimento, de diagnóstico. É importante ouvir economista? É importante ouvir cientista político, sociólogo? Muito. Por exemplo, sociólogos e assistentes sociais e outras pessoas conhecem as comunidades, conhecem os hábitos, saberiam como ajudar a preparar um planejamento para fazer um ataque à pandemia. Que às vezes isso só vai se eficaz juntando clínico com sociólogo, com infectologista, com matemático. Então, é natural esse tipo de polêmica, é um assunto novo, as pessoas estão sofrendo, porque estão todos aí angustiados com tudo que está acontecendo, e é natural que as pessoas suspeitem, mas o Átila não falou nada de novo. Como eu falei, eu, a Ana e outros já estávamos falando disso desde janeiro, dados muito antecipados antes deles acontecerem, porque tem técnica para isso. Ele é um pesquisador. Você consegue prever esse tipo de situação. E sim, foram feitos. E aí, mas é natural, sim, essa sensação de desconfiança da mídia, da Globo, da cloroquina, do Átila, do Manuel, dos jornalistas da Globo que foram lá falar com os cientistas. O Drauzio Varela errou, disse que ia ser pequeno, depois se arrependeu, mas daí quando disse que ia ser grave, começaram a desconfiar dele também. Ou seja, num momento de pressão grave, mortes, e ninguém sabe como curar, e o comércio forçando para abrir, gente querendo que feche, e interesses políticos, nós entramos naquilo que eu chamei em alguns artigos de convulsão social, que tende à explosão, à violência, a ataques pessoais, a angústia generalizada, a depressão, gente dentro de casa, violência doméstica, casamentos desfeitos, gente na boleta, gente no álcool, rola de tudo. Nós estamos numa catástrofe inevitável. Isso não é ser catastrofista, é uma convulsão social que é a análise da conjuntura do todo. O Átila, inclusive, nem conhece muito desse todo para poder falar como eu, de dizer os motivos disso. Mas eu tenho que concordar com ele, a situação é grave. As pessoas precisam acordar para isso e fazer uma programação de longo prazo para salvar seus familiares, para pensar nos seus empregos, para ter ali um mínimo de estoque de comida, de água. Por exemplo, o Curitiba está tendo o tempo todo racionamento. Né? No momento que as pessoas têm que lavar a mão, isso é grave. Então as pessoas precisam ser o seguinte: menos paranoicas e mais proativas. Ou seja, agirem pensando no seu futuro, sendo precavidas, organizadas, em vez de ficarem com medo. Total razão. Mas quem for prevenido e se programar no longo prazo, vai sofrer menos. Cada um por si, pelo jeito, né? Cada um vai ter que resolver seu problema na pandemia, né? Dentro do possível, cada um tem que se virar. Vem uma onda aí violenta e depois que acabar essa onda, a gente ainda vai ter que reconstruir o Brasil. Então as pessoas têm que estar preparadas psicologicamente para isso. Isso é um termo que se chama resiliência. Certo. Mas só para finalizar, Manuel, eu acho que é bem interessante essa questão, a gente vai falar mais. Eu acho que a guerra híbrida e eu acho o mais triste da pandemia é justamente as classes mais afetadas serem as mais pobres, né? E isso faz parte desse plano mais informados, porque gabinete do ódio e coisa assim estão fazendo um bombardeio de mentiras para eles, e eles estão indo para a fé ou para a esperança ou acreditar que nem tem. E obviamente sobre essas fake news, é lamentável o que acontece no Brasil, a junção de fake news, guerra híbrida e pandemia. Sim, e aí para voltar, a gente tem menos de um minuto, só rapidinho, o Aldous Huxley, que eu citei no começo do programa, ele fala justamente isso nos anos 50, que as pessoas precisam começar a observar e ver os dois lados das histórias, né? Elas não podem acreditar em tudo que elas leem,
né? Então as pessoas precisam ter um pouco mais de consciência. Mas eu queria agradecer, Manuel, a tua presença no dia de hoje. Eu que agradeço o convite, adorei as perguntas e se eu conseguir contribuir aí em novas entrevistas, podem contar comigo. Mas como a gente havia dito, é a primeira parte do programa, porque esse programa vai ser dividido em 2 partes. Então essa é a primeira parte. A gente agradece aí as pessoas que estão conectadas aí com a gente, né? E o Igor agora vai finalizar o programa. Eu vou falar só para vocês se inscreverem, darem um joinha, compartilharem com seus amiguinhos e vamos pro próximo. Agradeço mais uma vez a presença aí ilustre do Manuel. Exatamente. Valeu, Obrigado, Manuel. pessoal. Valeu. Valeu. Até daqui a pouco. Obrigado, viu? Até breve.